Irmãos, esta igreja é uma igreja missionária e devo dizer que com os últimos resultados, os certificados foram entregues, parece-me que há 18 alunos sem preparados, né? Então, se tem aquela alegria de saber que além de uma igreja missionária, uma igreja com dois excelentes pastores, graças a Deus, pastor Ricardo, pastor Antônio Sérgio, temos aí uma gama muito boa de pregadores. Graças a Deus por isso. Eu me lembro que, em certa ocasião, essa igreja passava uma longa temporada sem um obreiro, sem um pastor, mas nunca deixou de ter alguém para estar à frente na condução do trabalho de Deus e pregando. Em algumas ocasiões, Deus me deu esse privilégio de estar à frente, mas eu tive uma informação paralelamente para Teresina, uma grande igreja estava sem obreiro e não realizava seus cultos na totalidade, porque apesar da igreja contar com boas entradas, bons dizimistas, apenas nos cultos se cantava o hino, fazia-se uma leitura da Bíblia e amém, todo mundo vai ser para casa. Então isso é realmente gratificante para nós da igreja, em saber que estamos cada vez mais capazes, preparados na palavra do Senhor. E eu vou fazer uma visita Bandidos, eterno senador, portanto, meu grande amigo, e lá na Rádio Novo Paraíba, a gente levava um livro e também um outro trabalho, e ali estava na mesa vários livros. Ele olhava para mim e dizia: sei, você é um homem de Deus, meu caro cardenista, mas eu também gosto de Deus, porque eu leio diariamente o livro de Deus. Ele sempre usa essa expressão com a Bíblia, ele nunca usa o nome Bíblia, mas o livro de Deus. De qualquer maneira está certo, e a gente vai orar e pedir a Deus que ele se encontre também com o Senhor e se torne como nosso servo. Mas há 15 dias em nosso pequeno grupo se reúne lá na casa do casal Oliveira, Lélia, também nos recebe sempre. Lá na hora do estudo, seria apenas 2 versículos, Mateus capítulo 3, e os versos 3 e 10. E eu fazia aquela leitura e de repente fazia uma descoberta e eu dizia: acho que isso aqui dá uma grande mensagem e não perdeu tempo, mas você vai pregar daqui a 15 dias. Eu brincando com a minha esposa, eu dizia: acho que eu devia ter ficado calado, mas também por isso estamos aqui, então vamos ter, né? E assim diz a palavra de Deus, Mateus 3 e 10. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O 10. E também agora está posto o machado a cair das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada. Amém? Vamos orar. Deus bendito Pai, Criador, muito obrigado pelo privilégio de nos dar de sermos chamados servos do Senhor e por nos garantir vida eterna através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus na cruz, nos garantindo assim vida plena, vida eterna. Nos faz conduzir na tua palavra, comigo que somos, ó Deus, como instrumento desta palavra, que ela não volte vazia. Nós que rogamos em nome de Jesus. Amém. Esse trecho, meus irmãos, a gente que lê a Bíblia já há algum tempo, desde criança, eu descobri um fato interessante nesses 2 versículos. O momento profético, evangelístico e escatológico. Profético porque João Batista
tornou-se o precursor de Jesus Cristo, ou seja, aquele que veio antes do Salvador Jesus Cristo. E é confirmado essa profecia, de irmãos verificando a palavra de Deus lá no Velho Testamento. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3, ele já fazia esta profecia. Ele foi destacado como o profeta messiânico, que mais anunciou a vida de Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus, nos versículos anteriores, diz que apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando, proclamando o evangelho do arrependimento, anunciando que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, porque estava chegando o estabelecimento do reino de Deus na terra através de Jesus Cristo, o Salvador. Colocando numa outra posição, aquele momento fazia também um parâmetro entre o Velho e o Novo Testamento, entre a lei mosaica, que não deu certo, o homem caiu, e a dispensação da graça através do novo tempo, Jesus Cristo, o Salvador. E as pessoas viam em João Batista uma pessoa diferente, um homem que se alimentava de mel silvestre, gafanhotos, e também vestia-se completamente diferente, ou seja, com peles de camelo, mas anunciando que Jesus Cristo viria para anunciar o seu reino aqui na terra. Eu lembro da minha infância, quando através do novo tempo, e vale ressaltar, amada igreja, que em épocas diferentes temos visto aí a grande colheita. O irmão me dizia, a grande colheita terminou no livro, terminou no tema do mês ou do trimestre, que foi a grande colheita. Mas a grande colheita na igreja, a Bíblia diz que só vai terminar com a vida de Cristo. Diz a palavra de Deus, Ele tem preparado os seus anjos para que faça essa colheita. E nós, a nossa situação, fazendo esse parâmetro dos dias de João Batista, em nossos dias, embora em tempos diferentes, quando os missionários aqui chegaram para proclamar a palavra de Deus, eram tempos bem diferentes. As pessoas não atendiam o convite para vir à igreja, mas graças a Deus que os poucos que chegavam à igreja ouviam atentamente a palavra e logo entregavam seus filhos a Jesus. Hoje a grande preocupação que nós temos, e Deus nos dando o privilégio de viver épocas diferentes até o século XXI, nós vemos tempos diferentes sim. Sem muita dificuldade, as igrejas lotadas em qualquer estado do país, literalmente lotadas, com problemas de acomodação, com o projeto de estender a tenda, aumentar o espaço físico, porque não cabe mais pessoas. Mas Jesus foi bem enfático quando ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E a nossa preocupação é que o apelo, como no início, tem sido feito a cada mensagem. E cada mensagem tocante, e as pessoas não têm atendido o apelo. E que nos chama a atenção nesse texto, aqui o verso 10, já veio a situação escatológica, porque sabemos que escatologia é um tratado sobre os fins últimos do homem, fim da humanidade. Vocês lembram que na palavra que o pastor Jorge França
o orador oficial do aniversário da igreja, que lembra a simbologia que ele nos trouxe aqui na escola dominical. Quem lembra? Não foi uma pluma, não. Foi uma carne. Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas muitas vezes a gente lê, e Paulo já avisa que aconteceu no dia de Paulo. As pessoas cada vez mais estão cauterizadas, quer dizer, anestesiadas. A palavra de Deus sabemos que ela não volta vazia, mas a rejeição à salvação tem sido a cada dia de forma estupenda que nos preocupa. Porque se por um lado as igrejas se lotam a cada convite e as pessoas se calam, voltam, é mesmo que se ouvir uma pergunta, queres ir ao céu? E a pessoa fazer com o dedo não. Eu não gosto de Deus, eu não gosto do céu. É a mesma coisa. A Bíblia diz que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meus alunos que aprenderam conosco, lembra uma definição desse pecado que não tem salvação. Uma definição blasfemar contra o Espírito Santo, é o quê? Rebelião, Samuel, né? Rejeitar Jesus. Rejeitar Jesus. Aí Jesus está dizendo, vem comigo, pastor pregou aqui no livro, que lembra? Sobre portas abertas, foi? Mas as portas continuam fechadas. E a Bíblia está avisando que Jesus continua batendo em cada porta, em cada coração, em cada vida. Infelizmente, a rejeição continua cada vez maior. Ontem à noite eu fui convidado, vim com a Emília, não quero citar a denominação, mas se me perguntarem como foi a festa, olha, para quem gosta de festa, foi super animada, eu diria até hiper animada. Foi tão animada que não deu tempo para se fazer uma vida assim para quem queria ir no céu. Mas foi muito som. E as pessoas estão cada vez mais atraídas pelos grandes movimentos, atraídas pelo secularismo. Uma certa vez, uma criatura me perguntou, já crente, através do secularismo, dos grandes movimentos lá em Fortaleza, ele me disse, mas como foi que você e sua família conseguiram se converter há mais de 50 anos atrás, onde dizem que era uma coisa parada, calada, se olhava assim para dentro da igreja evangélica, estava lá o pastor pregando, ou na hora do canto, todo mundo parado. Cada tempo é um tempo diferente. O importante é louvar o Senhor, mas com sinceridade, com verdadeiro compromisso. A gente buscando aqui a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, todo crente sabe de cor, verso 16. Esse verso, logo na minha infância, eu fiquei sabendo que ele é considerado, não sei se os dois pastores, também na época, porque o Evangelho de João era o único instrumento de evangelização daquele tempo, era apenas o Evangelho de João. Não se utilizava outro material, mas esse versículo, isoladamente, ele tem aí uma conotação especial. Eu vou me arriscar a perguntar ao pastor Antônio, lá para o Belém, o pastor ficou conhecendo o verso 16 de João, capítulo 3. Como é conhecido esse versículo? O texto 4, o pastor Ricardo. Então agora nós estamos com os pastores aqui. A Bíblia em miniatura. Exatamente. A Bíblia em miniatura. A Bíblia em
entre bem a Bíblia em miniatura ou a Bíblia dizendo tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira, de uma maneira imensurável, de uma maneira que nem o homem na terra, nem o cientista, pode dimensionar o tamanho desse amor de Deus. Por quê? Se eu perguntasse aqui, eu fiz várias vezes a pergunta, os pastores também podem perguntar. Eu vou perguntar a mim mesmo, o que eu mereço por cumprir? Eu falo comigo. Não, falo para mim mesmo, a melhor cadeira cativa lá no céu. Ninguém chega no céu com merecimento. Sim, mas o que eu mereço? Qual é o meu merecimento? É inferno. Aí eu vou perguntar, agora você, o que você merece também? É inferno. Uma vaga ao meu lado. E assim cada um de nós, mas através desse grande amor. Por isso é que não temos condição de dimensionar este amor. Lá em Romanos a Bíblia diz que mesmo na condição de pecador, Deus nos amou primeiro a ponto de morrer na cruz para nos salvar. Mas a mensagem de Jesus, ela ia direto ao pregar. Você vê que o versículo 16, nós acabamos de ler, e o que diz logo o versículo 17 em seguida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E veio 18, resultado aí. Quem crê nele não é condenado, outra vírgula. Mas quem não crê, a coisa aí não vem do futuro não, já está condenado. É bem duro, né, meus irmãos? Isso não é mensagem do galho, né, dos pastores, mas Jesus pregando, mesmo sabendo que era complicado, e que ele tinha que cumprir toda a profecia para estabelecer o reino de Deus na terra e preparar o seu discipulado para chegar até nós nos dias de hoje. E está lá o versículo 36 que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não tem aquela condição, terá, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus ninguém conhece. Olha, o amor de Deus é tão grande para nos salvar que ele chega a irar-se quando nós estamos dizendo não por isso. E a maioria das pessoas globalizando, onde nos dias de hoje o Evangelho tem chegado com facilidade aos 4 cantos do mundo. E aqui em Paraíba, eu lembro como exemplo, ali o bairro Piauí, aquela avenida Seguimento da Caraburu, doutor Silva Tiro, se ali andando na avenida, é do lado que outro, quase toda esquina tem uma igreja. Lotadas. Mas a questão do compromisso é algo que as pessoas não querem. Às vezes uma pessoa que tão longe, de uma vida tão conturbada, com tanto problema, no movimento em drogas, às vezes até em crimes, e ouvem uma vez e entregam suas vidas a Jesus. E nós, em muitas situações, nos tornamos assim, como que banalizadores da mensagem, banalizadores do convite de Jesus, cauterizados na palavra como disse Paulo, e o convite não faz mais efeito. E a gente imagina, não, eu já estou aqui, qualquer coisa, do lado de lá não vou não, porque eu vou junto aqui, é do pacote, né? Que não tem pacote não. A salvação, a Bíblia diz que é individual, filho de diácono. Pela história não é obrigado a ser crente. Filho de pastor também, também não são obrigados a ser crentes, não. Cada um dá conta de seu Deus. Por isso que na grande colheita, a gente sempre está ficando, discutindo nos
pequenos grupos, essa preparação para a igreja bonita, a preparação de si próprio, a preparação da família, a preparação dos amigos, da igreja, a nossa Jerusalém hoje, a igreja do Senhor, para estar preparada. Mas eu repito, Jesus não vai buscar o seu povo em pacote, mas individualmente. Então, é bom que estejamos preparados. Voltando aqui ao texto que lemos em Mateus, é bem duro quando se ouve essa mensagem tão rigorosa. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui Jesus fazia uma simbologia, mas ele está direcionando exatamente aquele que faz parte da igreja do Senhor e não quer compromisso. Graças a Deus que nossa igreja vem marchando. Um grande desafio está diante de nós, o ano de 2012. Agora, que cada um de nós esteja realmente compromissado mesmo, empenhado em fazer sua parte. Ontem estivemos reunidos, a liderança, os pastores, e cada um renovando o seu compromisso. E a proclamação da palavra de Deus, ele é a Parnaíba para Cristo, depende de cada um de nós, e principalmente da vida do Jairo lá fora, da vida do pastor, da vida de cada irmão, como proclamador, mas acima de tudo, o chamado caráter cristão. Estou pregando, estou seguro realmente que tenho credibilidade de levar essa palavra, porque a minha vida ela é vista no todo, não apenas do que nós chegamos a dizer, mas também através das nossas atitudes, das nossas ações. Que Deus possa nos ajudar a que estejamos cada vez mais empenhados nessa palavra, como desafio àqueles que não aproveitaram esse ano que está prestes a terminar. Que na escola dominical tenhamos mais assiduidade, que na leitura da lição possamos, na hora daquele famoso relatório, responder a Emília, quando ela pergunta: tem tudo? A maioria diz quase tudo. E esse quase tudo está envolvendo o quê? Nem tenho leitura da Bíblia, tenho quase Bíblia, nem tenho leitura da Bíblia, nem tenho estudo da lição. Por que, meu irmão? Porque não tive tempo. A Bíblia informa que Jesus vai voltar, assim como foram os dias de Noé, como foram os dias de Ló, bebiam, comiam, se confraternizavam e brincavam. E o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Que a nossa igreja esteja realmente preparada, não para receber aquele famoso machado, mas para que esteja realmente naquele grande momento da volta de Jesus sendo arrebatado. Amém? Que o Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, possa estar completando essa palavra em cada coração, porque sabemos que ela não volta vazia. Gostaria só de ler a primeira e a última estrofe deste hino. Ele parece que se apresenta em sua letra, assim como um desafio de acordo com essa mensagem, o 259. O título dele é A Última Hora, e diz a primeira estrofe: ao fitar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lado? E o último verso, se decides deixar teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, trilhará sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. E diz o povo: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo deve ir bem. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires sua voz, a voz de Deus, não empresai dos vossos corações. Que essa palavra ela possa incomodar o seu coração. Você que precisa fazer uma renovação de compromisso, voltar aos caminhos do Senhor, ou entregar sua vida a Jesus. Alguém diz: não, dia de entregar a vida a Jesus é dia no domingo à noite. E se Jesus voltar à tarde? Se chegar na quarta-feira? Eu pensava assim quando era criança. Depois eu entendi, quando nós vimos aqui na igreja recentemente, o irmão viu a mensagem e ele entregou a vida a Jesus lá na calçada. Também que você possa estar com o coração incomodado e ter a sua vida realmente de inteiro compromisso com o Senhor. Que Deus abençoe a todos.